Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Uma noite especial com nossa referência internacional. Então, nós vamos falar coisas muito importantes a respeito do autismo, a respeito do congresso. E estamos muito felizes aqui com o comparecimento de vocês e o interesse de cada um de vocês. Boa noite, pessoal. Vou avisar o professor que a gente já entrou. Ah, ele já entrou, que legal. Já vamos convidar o professor. Ai, que beleza, que ótimo. Olá, Hola, Esteban. ¿cómo vamos? Olá, que beleza. Como é bom essa tecnologia que nos aproxima, né, Esteban? Increíble, ¿no? Com Un membro, certeza, com certeza. ¿no? Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado pela sua disponibilidade de estar conversando conosco, de ter aceito o nosso convite para participar do nosso congresso. Na verdade, não é nem para participar, é para abrilhantar o nosso congresso. Você vai ter um dia inteiro para você, Esteban. Tem muchas cosas para pensar, Verdade. porque fica un tema central que nós temos que pensar muito, o tema da imagem do corpo, o tema do diagnóstico, o tema que Exato. vou introduzir, o tema da imaginação, não? Da imagem Perfeito. para uma criança com problemas. Perfeito. Mas Esteban, queria te apresentar, só que você já é apresentado para o mundo inteiro, para todos os psicomotricistas, você é uma referência. Eu acho que não tenha quem aqui esteja interessado em te ouvir, que não tenha lido dos seus livros, que não tenha aprendido com os seus ensinamentos. Mas eu gostei muito, e hoje eu fiquei realmente apaixonada. Pessoal, eu pedi para o Esteban como ele gostaria que eu o apresentasse. Aí ele me manda quem é o Esteban criança. O que o Esteban criança é? Para que eu apresente essa criança chamada Esteban Levin. É a primeira vez na vida que eu estou apresentando uma referência dizendo o que ele foi quando criança, né? Uma criança inquieta, uma criança que adorava pescar, adorava fazer bolinhas de sabão, fanático por chocolate branco e salsichas. E era um inventor de palavras desconhecidas. Então, veja essa criança que mora aí dentro desse corpo, né? Porque ela continua aí, né, Esteban? Ela continua aí. Aí o Esteban se torna... Fala, querido. No, es que eso es central, ¿no? Porque es mantener vivo a criança que mora en nós para poder ser sensibles a la criança que fica sufriendo. Exato, além de sem dúvida. diagnóstico. Aí o Esteban levou vida fora nos seus estudos e a gente tem aqui a titulação dele enquanto psicólogo, psicomotricista, psicoanalista, professor de educação física, e vou ser muito honesta e muito sincera, Esteban, de artigos e de livros imperdíveis. Eu acho que a sua obra, ela nos apaixona, é uma leitura agradável, em tudo, eu acho que não passa 2 parágrafos que você fale que a gente não aprenda, que a gente não reflita, sabe? Então, eu tenho uma admiração muito grande por você, pelo profissional que você é, pelo trabalho que você desenvolve. E o nosso convite para você hoje aqui, Esteban, é assim: a ideia, quando nós criamos o congresso, era de apresentar diferentes visões.
diferentes posturas, diferentes intervenções. A gente não pode dizer que é dono da verdade, né? Que só o que a gente faz é o certo. Nós temos que nos render ao conhecimento da quantidade de profissionais que trabalha brilhantemente. Então, aqui no Brasil, a gente tem algumas linhas, né, de condutas dentro da psicomotricidade. E a linha que você vai nos apresentar, que é essa visão psicanalista, realmente é muito apaixonante, ela tem algumas, vamos dizer assim, não oposições, mas algumas críticas, né? E eu acho que a forma com que você aborda e traz isso para nós, dá uma sacudida na gente, para a gente refletir. A gente refletir quem é que está na nossa mão. Então, eu quero te agradecer, primeiro pelo desafio, né, de falar num congresso tão misto, né, com tantas visões diferentes, e trazer a tua sabedoria. E aí a gente preparou algumas perguntinhas, mas eu quero que, a princípio, você coloque sobre o nosso tema da live, que foi um tema dado por você, né? E eu achei assim, a princípio eu achei, nossa, vamos falar do sujeito que mora aqui nesse corpo. Mas eu gosto muito de falar que esta é a minha casa, é a casa da Cacilda. E o sujeito que mora aqui é um personagem muito importante e que eu tenho que respeitar muito. Então, comece a falar sobre esse sujeito, o Esteban, por favor. E mais uma vez, obrigado. Obrigado a você por el convite, porque fica un momento para poder pensar la complejidad de esas crianzas que nos preocupan, porque nos trabajamos con la imagen del cuerpo, que no es su cuerpo, es la imagen en la cual uno se representa, más también la imagen que abre, que fica abierta a nuevas experiencias. Y un problema que nos encontramos con una crianza que puede ser denominada autista, un problema grave, ya vamos a hablar de eso en un congreso todo, ¿no? Mas, una crianza que tal vez no olha, tal vez tenga dificultad en falar, mas ella siempre hace alguna experiencia. Aunque esa experiencia fique siendo, por ejemplo, haciendo así, ¿no? Una crianza que hacía así con la tesoura, ¿sí? No, mas no para cortar alguna cosa, sino que ella hacía ese movimiento. U otra que pegaba aquí, ¿no? Un globo y hacía así. Sí. Y vos falaba, por ejemplo, el nombre de él, ¿no? Joan. Mas Joan estaba... Y cuando vos ficaba perto a Joan viraba de costas y iba haciendo así. ¿Qué hacer? A primera situación que nos preguntamos es ¿cómo yo puedo entrar en la experiencia que esa crianza pasa? Yo no califico la experiencia. Es bon, es normal, anormal. Una crianza que está haciendo cosas con su cuerpo. Faz una acción sensoriomotora. Muy Exacto. Mas, a diferencia de lo que falaba Piaget, o lo que falaba Ballon, o lo que falaba inclusive Freud, ¿sí? Esa experiencia fica aquí en el cuerpo, no fica abierta, se cierra. Y nos trabajamos con crianzas que se cierran en la experiencia. ¿Cómo hacemos para entrar en esa experiencia y provocar otra? ¿Sí? Perfeito. Entonces, fica registrado no corpo, né? Fica registrado no corpo. ¿Cómo nosotros podemos hacer una experiencia con ella que sea relacional? Que esa crianza fica desconectada de otro, mas conectada con ese objeto. Entonces, su criterio fue, falemos con ese objeto, hacemos alguna cosa con ese objeto. Yo pegué otro objeto, ¿sí? Pasa ahí. Y yo comencé a hacer, hola rosa, hola vermelho, hola, y comencé a poder procurar dar vida, otra vida, porque eso tem vida, mas fica una vida chata, una vida fraca, una vida que no hace un gesto. ¿Cómo transformar ese movimiento que la hace en un gesto?
Ese es un desafío do campo psicomotor, do campo do psicoanálisis, do campo da fonoaudiologia, do campo da psicopedagogia, do campo da pediatria. Por quê? Isso. Porque uma criança que faz sempre assim, faz uma experiência, mas essa experiência não provoca plasticidade, transformação, a possibilidade dela poder brincar com a imagem do corpo. A imagem fica aqui. E como podemos fazer? E eu me lembro muito esse momento onde eu vou fazendo assim, e ela me olha. Quando ela me olha, me abre a janela com seu olhar, com seu gesto. E eu começo a compartilhar, e ela venia com esse, e eu com isso. E o diálogo era através desse objeto. Sim. Estavam os objetos, eu brincava, e a criança empezava, e ela olhava meu, hasta que um dia eu pensei, se ele brinca, ela está fazendo isso, mas todavia não brinca. Como construir uma brincadeira? Uma criança que faz assim. O problema não é da criança, nem o de diagnóstico, nem da estimulação. O problema é como entro no sofrimento, porque é uma experiência muito sufriente, muito chata, muito cerrada. Como posso fazer para abrir? Sim. Aí, ficava por aqui, na rua, e eu olho, e falo, digo, eu posso fazer, não sei como é em português, borbulhas. Borbulhas, bolhas. Bolinhas de sabão. Bolhas. Sim. E quando essa criança viene com seu objeto, eu posso dizer, João, olha aí o que comprei para você, olha, aí va. Temos que pegar essas borbulhas. E em um momento a outro, essa criança estava pegando e eu brincando com as borbulhas. E ele se afasta desse objeto e empieza... Certo. Por que ela fez isso? Por um movimento da burbuja, porque ela estabeleceu uma relação com meu, e nesse entre Esteban e João começou a ficar, o prazer de ficar juntos, de construir uma experiência juntos. E essa experiência abria o horizonte dessa sola experiência. E já ficava, a vezes com esse objeto, e a vezes com burbujas. Sim. Essa mediação. E você criou uma relação. Você criou uma relação. Não só nós criamos uma relação, sino que criamos um desejo que não ficava, não era que ficava recalcado, não ficava o desejo, era só isso. Sim. Que não era um desejo, era o que ele fazia, um movimento, inclusive uno pode falar, até um prazer sensório-motor. Exato. Mas ficava na própria sensibilidade sinestésica, proprioceptiva, do próprio corpo, mas não se abria o corpo do outro, ao olhar do outro, ao toque do outro. Perfeito. Tinha problemas que não podia fazer relação com outras crianças. Não podia construir uma experiência com o outro. Então, o que nós fizemos... E não havia troca, né, Esteban? E não havia troca. Agora, com isto que você aparece com as bolinhas de sabão, há uma troca, né? Estamos brincando juntos. Começa a fazer uma troca e a construir um desejo, porque a criança entrava ao consultório e ela pegava isso. Ela não falava, não podia dizer, borbulha, Esteban, eu quero brincar. Ela não falava, mas ela pegava esse objeto e fazia um gesto. Certo. Um gesto é um movimento dado a olhar a outro, um movimento para que outro fique demandando. Uma criança que demanda fazer borbulha, é bom. E aí nós pensamos, nós temos que falar com a escola, essa escola especial dessa criança que tem 6 anos e não fala mais. ¿Para quê? Para que essa escola também pueda tal vez pegar borbulhas ou alguma outra experiência que permita abrir ao outro. Exato. Entonces, nós também trabalhamos com a escola
para producir experiencias, no solo en un consultorio eu con esa crianza, como eso se abre a la comunidad. Y saben que dice, eu di a esa crianza eso, para que ella pueda ir a la escuela. Y la crianza fue a la escuela para hacer burbulhas de Esteban a la escuela. Legal. Y entonces, y en la escuela hicieron también una palestra. E você amplia o leque de relações que ele constrói novas relações. Exactamente. Y viramos, nos transformamos también, porque hubo otro momento, si usted me falaba, por ejemplo, Joan, quería pegar eso, ir a la escuela, no, Joan, eso es de un consultorio, fica en un consultorio, las cosas de un consultorio, usted no puede llevar a la rúa, a casa de usted, no, fica en un consultorio. Otra crianza necesita, ¿qué ves? ¿Qué faz? Mas para ese Joan, yo pensé, qué bom, y él pegó ese objeto y llevó a la escuela. Olha ahí, él, haciendo burbullas a docente, a profesora también, con lo que él había traído. Entonces, es como que él puede doar a otro alguna experiencia que él pasa, para otros. Ese es el concepto de comunidad. Solo hay comunidad cuando usted puede dejar alguna cosa para otro, algo de usted para otro. Exacto. Esteban dejó para Joan un burbujero, no sé cómo se dice en portugués, mas para hacer burbujas, y él pegó ese burbujas para hacer burbujas, y él pegó y llevó a la escuela para otros, para brincar a él. Entonces, esa crianza, Joan, pertenece a esa escuela. No pertenece porque fica en la misma rúa, no pertenece por una cuestión física, voy a la escuela. No, si ella no tiene ninguna ligación con otra criança, no había turma. Sim. Para ficar e uma coisa importante, Esteban, que você está colocando para nós, como nós temos que ampliar a relação, não só corporal, mas a relação objetal também, a relação de materiais, a relação da cena, né? Do cenário, de estar com essa criança. Esteban, no seu consultório, qual é o índice de percentual que você tem de crianças, adolescentes e adultos com autismo? Ou você não atende adultos com autismo? Bom, em geral, eu fico mais com crianças e adolescentes, ¿sí? Porque um adulto que você pode falar autista, tem, em geral, muitos diagnósticos, e já como fica adulto, tem todo otro, por lo menos aquí en Argentina, tiene otro dispositivo, ¿no? Él fica en una casa especial, o sea, inclusive tiene otros recursos, ¿no? En cambio, un adolescente, una crianza, donde tiene mucho para poder estructurar que él todavía no estructuró. Entonces, tiene otra opción. Inclusive, podemos decir, nos podemos prevenir también procesos de autismo o evolución autística, no podemos tener una prevención de algo que puede acontecer. Y crianzas que fueron diagnosticadas y adolescentes como autistas, más que evolucionan y mudan de posición. Eso no significa que fican como cualquier otra crianza o cualquier otro adolescente, mas una cosa, es una crianza que pega un objeto y se fica un movimiento estereotipado solamente, y otra cosa es una cosa que pasa un gesto. Ya hacer un gesto no es autista, no es una experiencia autística de mandar a otro. Entonces, esa es la transformación. Sim. E como é a sua, uma curiosidade assim que eu acredito que seja de todos, como é a sua relação com a família?
A família fica presente no seu trabalho, você a informa, como você mesmo falou, no teu consultório pode isso, na escola não pode, no meu consultório tem, na escola não tem. Como funciona a tua orientação familiar? A orientación familiar es fundamental. Desde É um la primer parceiro, né? consulta, el A primero, família é uma parceira. y eu muchas veces falo, escucha você, no se trata de que você ame, coloque más amor, no es más amor, esa criança tem amor, o problema es cómo distribuimos o amor. Exato. A ver, mais, Exato. eu compreendo que você fique, por ejemplo, durmiendo con su filho, mas a los 6 años, dormir con un filho ya implica para esa crianza, ¿sí?, una dificultad en poder afastarse de você. Entonces, si yo estoy trabajando para que esa crianza fique más autónoma, pueda ella empezar a producir otra experiencia, y era todas las noches, dorme con você, ficamos haciendo cosas diferentes. Eu acompanho a você, e eu falo na primeira entrevista essa coisa fundamental para mim. Você não fica solo, ficamos juntos. Se você me puder ligar 24 horas, eu vou responder em algum momento. Você não fica sola. E se nós equivocamos o caminho, eu também equivoco e buscamos outro. Sim, né? Sim. É uma ajuda mútua, né? Muchísimo, inclusive, como experiencia nos podemos situar esa experiencia también en Brasil, la posibilidad de poder hacer seminarios de formación con pais. Com pais. Con los pais. Você me dice, Esteban, para enseñar al pai a ser pai, no, para hablar de lo que no hacemos, ¿por qué brincamos? Eu puedo explicar a un pai que esa imagen del cuerpo, yo no quiero que el pai sea profesional, o pai es pai, pero le explico las cosas que yo pienso, cómo yo también sufro, porque muchas veces no sé cómo hacer para que pueda olhar, cómo poder hacer para que pueda brincar, y para mí es fundamental. Sim, e não é só com o autista, né, Esteban? Com qualquer criança. A gente não está preparado para ser pai e mãe. A gente aprende a ser pai e mãe com o filho. Então, é riquíssimo isso. Eu brinco com os nossos alunos que a melhor faculdade, que a melhor graduação que pudesse ter era de pai e mãe. Antes de pensar em ter filho, fazer uma faculdade para poder se preparar para isso. E no caso do autista, é tudo muito novo, é tudo muito difícil e muito sofrido. Por isso, eu critico muito, depois vamos a falar no congresso todo, sobre o tema do diagnóstico de autismo. Porque quando você é um pai e uma mãe, com crianças de 2 anos, 3 anos, 4 anos, agora que ficam pós-pandemia, crianças que também foram menos à escola, têm menos experiência social, ficaram com muito medo os pais e eles também. ¿Sí? Pero quando você é pai, ele fala e diz, a criança de você é um autista. Sabe o que acontece, Casilda? Que o saber de pai, o saber espontâneo, intuitivo, fica quebrado. Se quebra. Aunque você fique muito dulce, mas quando você fala, ele diz, a criança é um TEA, transtorno do espectro autista. Ou isso é autista, o pai, o sea, sim. O sea, es un quiebre. O mundo desmorona. Y ellos, tal vez, con otros filhos, pudieron brincar, falaban con ese... No saben qué pasa. No saben, y entonces fican en la dúvida, van a un especialista u otro, más estímulo. No, hay que falar, hola, hay que falar, claro, ellos no saben falar, buscan consello, una persona fala una cosa y van a hacer esa cosa. No, hay que ser otra, van a hacer otra. Terapia alternativa, buscamos terapia alternativa, más. Oye, y casi esquecen lo esencial, ¿no? Ese momento tranquilo. Ficam muito preocupados com tantas terapêuticas, com tantos profissionais que são encaminhados, né? Medicações e 1000 conselhos, né? E acaba, às vezes, deixando
o fundamental de lado e talvez, como você mesmo falou, tirando a autonomia, né? Não promovendo a autonomia dessa criança, e eles não vão viver para sempre, eles precisam pensar, é uma meta, a autonomia é uma meta. Exactamente, Alem, si la crianza no fala o no responde a ellos van a decir, es autista, eso aconte. Entonces ellos se afastan del problema. Hay una crianza autista, entonces, bueno, se afastan. O especialista, escuela especial, o acompañante terapéutico, ok. Sí. Y nos trabajamos mucho con esos países para poder abrir eso. Ahora, aquí en Argentina, en Brasil, en Latinoamérica, que yo voy a diferentes países, mismo que he estado en España, ¿cuántos seminarios para pais nosotros hacemos? ¿Cuántos seminarios? Y yo acho que casi no hay. Hay entrevistas. Pouquíssimo. Olha, motivo até que nesse nosso congresso a gente abriu para pais. É um congresso, não é só para profissionais. E nós temos um grande grupo de pais que interessadíssimos. Inclusive, a motivação do tema desse congresso, Esteban, se deu pelo fato de que, ultimamente, nos últimos 2 anos, a gente começou a ter uma procura muito grande de mães de autistas querendo fazer o curso de psicomotricidade, querendo aprender psicomotricidade para poder trabalhar com os seus filhos e para poder ampliar até o seu leque de trabalho profissional. Então, a gente falou, por que não um congresso para pais e para profissionais? Isso é fundamental. Pero es fundamental entender que no es un congreso para enseñar a pai a ser pai. No es para eso. Es un congreso para compartir el sufrimiento, ellos como pais, nos como terapeutas, la escuela como educadores. ¿Sí? Todos compartimos el sufrimiento. Entonces, yo no soy un mejor pai y voy a enseñar a você cómo es un padre ideal. No existe eso. Mi experiencia que comienza así cuando falo a los pais, você no tiene la culpa, você no es culpable de que una crianza tenga esa dificultad. Oye, y los pais, obrigado, porque a primera sensación es, o você é culpa, o a familia de você, o eu não fiz, eu não estimulé, tremendo. Sí. Y ahí eu coloco este ejemplo que es muy interesante para nosotros, ¿no? Que es un tema de la araña. Si você da a la araña de comer a ella en la boca así, ¿no? Le da una mosca, un pequeño bichinho, ¿no? Ella no come. La única manera para que esa araña pueda comer la comida es ficar en la tela. Una vez que fica en la tela de araña, ella puede comer. Ahí ella come. ¿Por qué ese ejemplo? Porque nos entramos en la tela de araña do autismo, nos salimos, no olhamos de afuera, eu coloco el cuerpo. Y a pregunta quasi metafórica, central para nós es, la tela de araña fica fuera da araña o fica dentro? Entendi. Es muy interesante porque la araña no puede vivir sin la tela de araña. Y la tela de araña no tiene sentido sin la araña. ¿Por qué coloco ese ejemplo? Porque nos transformamos también, entramos en la tela de araña de la experiencia de la crianza. Y de ahí procuramos hacer otra red y construir una red con ella. Eso es fundamental. Yo acho que ese congresso nos vai servir para pensar isso. Dela, existe um mundo dela, e esse mundo dela somos nós quem temos que entrar. Isso. E eu não sou quem para calificar isso normal, isso é autista, isso é anormal. Eu não me considero isso, porque senão eu entro em uma moral. Isso é bom, isso é malo. E neste momento,
en esta época donde se quiebran los binarismos, ¿no? Varón, mujer, Sim, ¿no? sim. Familias Os tempos monoparentales, contemporâneos, nós estamos com modelos diferentes. que mudaron los modelos, nos. Somos. Sim. La época para nos es importante. No es lo mismo esa época, Casilda, que hace 30 años cuando nos comenzamos. No. Ficó diferente. No. Y no, la nueva generación fica distinta y nos mudó a nosotros también. Nos muda la manera de pensar la infancia, mudado. Eu no puedo seguir haciendo lo mismo que hicieron nuestros maestros. Jamais. Não queira educar seu filho como você foi educado. É outro momento histórico, é outra necessidade, é outra maneira de adquirir conhecimento, é outra maneira de se relacionar com as pessoas. A gente está num momento até onde a palavra tem que ser muito policiada, né? O que falamos, né? Há um julgamento, um pré-julgamento muito forte. E nós temos que viver nessa contemporaneidade, né, Esteban? E nos adaptar e aprendermos a viver nessa contemporaneidade. Es muy interesante el concepto de qué fica ser contemporáneo. Ahí fala un autor italiano que se fala Agamben y dice, contemporáneo no es quien está en la época, en esa época, sino quien puede afastarse de la época y pensar en esa época. Por eso, todas las crianzas de ahora ficaron con pandemia. Para nosotros la pandemia ficó importante. No es lo mismo antes de la pandemia que después de la pandemia. Hemos aprendido muito. É um divisor de águas a pandemia. A pandemia foi um divisor de águas. E seria muito ruim, muito flaco, pensar que a pandemia foi todo ruim, todo mal. No sirvió para nada. No, nos aprendimos muito também da pandemia. Muita coisa, sem dúvida nenhuma. Mudamos hábitos, mudamos valores, nossos valores mudaram, né? A gente passou a dar valor diferente para algumas atitudes, para alguns hábitos, para algumas coisas. A pandemia nos trouxe muito ensinamento. Ela deixou alguma coisa muito negativa e que hoje a gente está trabalhando nos adultos, nos adolescentes e até nas próprias crianças. Mas, em termos de balanço, nós aprendemos demais na pandemia. Aliás, nós nos descobrimos, né, Esteban? Descobrimos que nós podíamos entrar um espelho do outro através da tela. Entonces, la tela tiene muchas dificultades, mas también nos permitió continuar una relación con otro, la relación con otro. Entonces, nos permitió pensar de outra maneira a imagem. Exato. E isso... permitiu aquilo que você fala brilhantemente, o delivery do afeto. Aquilo, para mim, é uma bênção, né? Fazer o delivery, nós estamos fazendo aqui um delivery de afeto. Né? E lo fazemos a muita distância, mas através da imagem nós podemos transmitir um desejo. E isso ficou... Isso aprendimos da pandemia, que podíamos transmitir. E se eu brinco acá, você pode brincar lá e passam coisas distintas na presencialidade. E outra oportunidade que os pais tiveram na pandemia, Esteban, é conhecer os próprios filhos. O convívio foi muito entroncado, muito próximo. Coisa que talvez a escola dava conta de uma porção de coisas que a família não dava. Que a família não tomava contato, né? Então a gente se redescobriu enquanto pai e se redescobriu enquanto filho. Por isso nós falamos cuidado con lo que fica pasando ahora, que es otra vez se afasta. A criança vai à escola, os pais vão a trabalhar, ya ficamos todos sin problemas, sin pandemia, voltamos a lo mismo. Si voltamos a lo mismo,
Verdade, tomar cuidado antes da agora. pandemia, não aprendimos nada, não ficou. Não, nesse congresso nós vamos a falar de efecto de época, porque somos contemporâneos da criança que fuimos e da nova geração, que não é igual a nossa. Eu não sou uma criança, mas eu posso brincar e manter vivo esa crianza que mora en Esteban, que mora en Cacilda, por el cual nosotros... A tua mais recente obra fala de uma coisa muito nobre no tempo atual, que é a amizade, né? A amizade. Então, como nós sentimos falta dos amigos, né? Como a pandemia nos privou dessa relação com o outro. Então, fala um pouquinho sobre esse último livro, esse mais recente livro, e que você vai trazer para nós, daí. Sim, eu vou trazer para você, porque nós pensamos, se há sujeito, há laço social. Ou seja, nos dimos cuenta lo fundamental que es la comunidad. O sea, la crianza construye la comunidad y la comunidad construye a la crianza. Mas ¿cómo hace una crianza? ¿Cómo hacerla para poder ser amigo do otro, ser amistad con otro? A través de la experiencia, y a través de la experiencia psicomotora. Ela coloca al cuerpo un límite de meu cuerpo, su cuerpo do otro, y ahí aparece un sentimiento que nos descubrimos, no en un campo psicomotor, que es un sentimiento de compasión, que es un momento en el cual una crianza fica brincando, mas otra crianza machuca y dice, ah, espera, eu voy a dar a você, doy a você, porque machucó, y eu paro de hacer lo que estoy haciendo y faço una respuesta a otro. Esa es la compasión. Ten dor, alto, paren de brincar, aconteció algo, ese momento donde você para de hacer lo propio y se detiene a olhar a otro, porque sufre. Perfeito. Isso é e não é pena, né? E não é pena e nem dó, é compaixão. Isso. Y seguramente nos, en un campo psicomotor, y todos los terapeutas que trabajan y educadores en la infancia, ese sentimiento de compasión fica inconsciente, seguramente recalcado en cada uno de nosotros, porque nos dedicamos la vida a las crianzas, a trabajar con crianzas con problemas, con crianzas en un campo de autismo. ¿Por qué? ¿Por qué nos dedicamos a hacer eso toda la vida, no? Cacilda años, y armando institución, y armando congresos. ¿De dónde surge? ¿Cuál es el origen de eso? Seguramente cuando Cacilda, muy pequeña, en algún momento sintió compasión por otra menina, por otro menino, y otro menino sintió compasión por você o por mí, cuando eu machuqué, y vino otro a darle a mano, o vino otro a darme su brinquedo. Entonces, eso es pertenecer a una comunidad. No hay sujeto si no tiene eso. Y eso pudimos pensarlo a través da pandemia. E a psicomotricidade é uma ciência do cuidado, né, Esteban? É do cuidar do outro. Né? Sim. Então, não é só de emprestar o seu corpo ao outro, né? De cuidar, de ter o outro bem, construir o outro. Isso é todo o diálogo tônico tão preconizado aí por Vallon, que a gente precisa trabalhar intensamente. Hay una cosa muy importante que voy a trabajar en el Congreso, ¿sí? Que nos dimos cuenta también. En general, el psicoanálisis y la psicología, cuando fala que una crianza brinca, por ejemplo, con un boneco o con un carro, fala lo que un carro representa, lo que ese objeto representa, lo que, no sé, ese menino o esa menina representa, lo que ese animal representa, y brinca, ¿sí? Nos dimos cuenta en un campo psicomotor que hay otra lógica, no es a lógica de la representación, sino que cuando una crianza brinca con un carro,
ella se transforma en carro, brincando con un carro, brrr, fica dos cosas, fica Esteban y fica carro. No es una lógica que es lo que ese carro representa, representa la MAI, representa la... No, no, ese carro permite desdoblarse, hacer uso de la imagen del cuerpo y ser carro y Esteban. La lógica no es la de la representación, es la de la presentación. Fica una diferencia muy importante, precisa, muy importante para la experiencia psicomotora. Sí, eso é uma incorporação, ele se incorpora daquilo, né? Eso. Ele se no incorpora. Es tanto la lógica de qué representa eso que hace en la brincadera, sino qué es lo que permite a esa crianza producir en la experiencia de la psicomotricidad. O en la, y que lo afasta la experiencia del sufrimiento, sea experiencia ligada al autismo, ligada a cualquier cosa más, lo afasta y lo coloca en otra posición. De eso vamos a hablar en ese congreso. Muito legal. Exatamente. Muito importante. Muito. E a gente, muitas vezes, até nem valoriza isso, né? Não valoriza essa incorporação. E é o mundo do concreto, né, Esteban? É o mundo do concreto que ele está entrando em cena. Sim, porque muitas vezes, mesmo na faculdade, em psicologia, se valoriza muito o que representa esse objeto, o que representa... Y eso es muy importante, mas hay otra lógica previa, que es no tanto lo que representa, sino lo que permite transformar esa experiencia en otro y desdoblarse en un muñeco, en un animal, en un carro, en una bola. Exacto. Y esa experiencia fica fundante, porque es la que permite la relación con otro. Es la relación con el objeto, no es lo que representa. Isso viene depois. Esteban, na nossa área, e você é dela, a gente fala muito em bases psicomotoras, em fundamentos psicomotores, em enfoques psicomotores. E aí a gente tem lá aqueles 7 elementos: tonicidade, equilibração, lateralização, estruturação espaço-temporal, noção de corpo, que é tudo isso que nós estamos falando, e praxia global e praxia fina. Como que você estabelece, vamos dizer, uma avaliação na fragilidade que esse caso, que esse paciente, que essa criança apresenta para você? Vamos supor, no caso do autista, que tem uma fragilidade tônica, uma fragilidade na tonicidade. O que você recomenda para os profissionais que ele foque? Ele foque na cena, na relação, ou ele enfoque na fragilidade, naquilo, na dificuldade, e comece por onde? Eu vou te dizer como eu enxergo. Eu sempre começo o que ele tem de bom, o que ele tem de forte, o que ele me apresenta de positivo, para depois eu pensar na fragilidade. E eu queria a tua visão disso, porque hoje se rotula muito, é um problema hipotônico, é um problema de desequilíbrio, é um problema de praxia fina, é um problema, não, ele é uma pessoa que por acaso tem um comprometimento. Se eu olhar só o comprometimento, eu não trabalho com a pessoa. Então eu queria um pouquinho que você abordasse isso, porque está numa moda atualmente terapeutizar tudo. Tudo virou terapia. E aí me parece que sí. Porque nos ficamos cansados de que se fale de lo que la crianza no puede hacer. No puede falar, no puede simbolizar, ella no puede brincar, ella no puede mover su esquema corporal, ella no puede hacer un movimiento porque tiene hipotonía. No. Y la pregunta no es ¿qué sí puede hacer? A ver, ¿qué puede hacer esa crianza
con esa hipotonía o ese adolescente con esa dificultad motora o con lo que a él le pasa. ¿Qué es lo que puede pasar? A partir de lo que puede pasar, nosotros podemos meternos, introducirnos, pegar eso que puede hacer y multiplicar esa transformación. Comenzar por ahí, comenzar por ahí. Porque hay un concepto que vamos a trabajar mucho que es el concepto de plasticidad, que nos venimos ya hablando de eso, y en estos casos es fundamental, es la experiencia que esa crianza hace y cómo tiene plasticidad neuronal y plasticidad simbólica en el campo, que no pensamos de la experiencia psicomotora. Entonces, si solo ficamos con lo que no puede, no simboliza, no representa, esquecemos de lo esencial, que es la relación, la sensibilidad que uno tiene que poder pegar un otro. Ser sensibles al gesto de un otro no es al movimiento, a la hipertonía, a la hipotonía, sino lo que esa crianza transmite a vos a través de la hipotonía, a través de esta dispraxia, a través de un problema de equilibrio, que es lo que cómo ella se relaciona, inclusive con su dificultad y con su esquema corporal. ¿Sí? Y ahí es fundamental el concepto de imagen del cuerpo, ¿no? O sea, cómo nos podemos establecer una relación para poder movimentar, hacer un movimiento en esa imagen del cuerpo sufriente y producir otras. Ese es el desafío que nos tenemos. Y no tenemos una metodología. Bueno, primero una cosa, segundo, después. Y es muy central para nosotros, que nos procuramos inventar, crear para cada crianza. ¿Por qué inventamos para cada crianza otra experiencia? Porque un modo de sufrimiento, esa tela en cada uno de las crianzas es diferente. Entonces, con una crianza me relaciono a través de las burbullas, una bola. Con otra crianza me relaciono a través de un carro, que pega un carro y hace roda, roda, roda. O sea, cada uno, en otra crianza pega ese y hace un son. Y es a través del son, la música que hacemos un espejo y construimos un son juntos. Transformamos ese son en una imagen sonora que continúa o expande la imagen del cuerpo. Entonces, todo eso que nos hacemos no es una metodología, no hay metodología para relacionarse con otro. No. Es lo que tengo que procurar. Mas, a primera función es como yo puedo recibir lo que faz. No importa si lo que faz, por eso es un olio lo que no. ¿Qué faz? Olia la luz. Olia la luz. Bueno, yo falo a la luz, paso una brincadera con la luz, apago la luz, prendo la luz, brinco. Perfecto. Porque la luz es la imagen que él construyó. Hay que construir otra. E a partir dali aparecem milhões de outras propostas que vai atingir milhões de outras dificuldades. Então, é a partir do que ele nos oferece, né, de bom, que a gente começa. Porque me parece assim, eu até estive conversando hoje com uma pessoa a respeito, é um medo, sabe, intocável do toque. O medo, mas como ele vai me receber? Mas como eu faço isso? Mas e se ele começa a se morder? O que eu... Não, se você for assim, você já está cheio de retaguarda aqui, né? Está cheio de muros. Então, nós precisamos estar livres para receber o outro como ele é. E a partir daquilo, construir essa relação. Você faz um trabalho lindíssimo com os materiais, eu vejo que você utiliza desses pequenos materiais, às vezes até o que ele traz para você, né? E transforma isso e coloca isso num movimento de relação muito forte
forte, muito importante. Então, outra coisa importante que eu queria lhe perguntar, sala de atendimento, ela precisa ter aquele shopping, aquele mundo de material? No, o sea, no, inclusive nuestra experiencia en hospitales, en trabajo psicomotor, un trabajo con crianzas con dificultades, ¿sí? O sea, no hay que tener un espelho gigante, muchos materiales, olha ahí, ¿no? Una burbullero, o sea, ya, sí, nos hacemos de esa experiencia la posibilidad de poder brincar. ¿Por qué brincar? Porque brincar implica un deseo de ficción, un deseo que se afasta de un cuerpo como órgano y construye la imaginación. Una imaginación que se pasa con la experiencia. No es una imaginación que eu falo, es una imaginación que eu construyo con meu cuerpo. Y muchas veces las crianças necesitan que eu brinque con ellas, ¿no? O sea, no olhar como ellas colocan un cuerpo, sino que eu también coloco un cuerpo allá. Y aconteció otro día, una crianza me dice, ¿no? Comienza a hacer un diseño. Y yo olho y pego otra folia y comienzo a hacer un diseño. Los dos comenzamos a hacer. Eu no olho a ver qué fica diseñando. Eu coloco a diseñar. Era una garatulla. Mas en un momento los dos hacíamos garatulla y el placer ficaba no en la figura, sino en el trazo que no hacíamos, brigábamos con los trazos. Una crianza que no fala, mas que comenzamos a brincar. Hoy el placer de esa crianza y de Esteban, porque era un gesto compartido. Y vos me fala, mas Esteban, ¿cuál era el objetivo? ¿Você hacía eso para que pueda representar a figura humana? ¿Você hacía eso para que pueda hacer la representación? No, eu hacía eso por el placer del movimiento, mas para que para nada. No es que tenía un objetivo, era un placer de venir, de transformarme, de vibrar, de hacer un ritmo con un otro, a complicidade de nós. Perfeito. Isso é apaixonante, Esteban, porque parar de o tempo todo analisar, interpretar, né? E justificar e representar. Simplesmente existir. Porque esto es muy importante. Teóricamente, muchas de estas crianças no han producido el recalque. No es que ellas ya tengan un deseo que ficó recalcado. ¿Se entiende? Bueno, se trata de destrabar cosas que ela tem, algún deseo que... No. Se trata de construir, porque ella ni siquiera alcanzó a recalcar. ¿Se entiende? O sea, no es que ella recalcó y fica, no sé, ¿no? O sea, no. No tenemos una construcción del recalque, construcción de la experiencia, que fique inscrito, que pueda pegar. Ella no ha podido pegar para hacer otra cosa. Mucho más de esa construcción que de otra. No sé si fica claro, ¿no? Mas, sim, totalmente claro. É registrado nas células, é registrado no corpo, né? Toda essa exploração e essa vivência fica registrado no corpo dela, né? E registrado na alma dela. É sensacional a tua fala, Esteban. A gente se apaixona o tempo todo com o que você fala. Esteban, o Congresso para nós representa toda essa paixão tua aí. A gente vai tentar trazer um material muito diversificado, mas muito positivo, né? Então, cada um deles, experiências aquáticas, experiências clínicas, experiências educacionais, e no domingo a gente vai ter você conosco. Então, para quem está aqui, fica o convite para todos, dia 3 e 4 de junho, o Esteban vai generosamente participar do congresso inteiro com a gente está muito feliz com isso, de ter você lá os 2 dias, e trazendo os seus livros.
E qualquer pessoa que queira ainda se inscrever, nós já lotamos um anfiteatro, já tivemos que passar para outro anfiteatro, tamanha é a busca e a procura que nós estamos tendo. Vamos ficar muito honrados com a participação dos pais, já temos muitos inscritos, e a gente quer fazer um trabalho, além de amplo, um trabalho rico, um trabalho de ciência, um trabalho que a gente possa dar oportunidade para várias falas. O site da nossa associação é www.associaçãovencer.org.br, e eu queria deixar aqui, que a gente só tem alguns minutinhos, que a gente vai ter mais lives a respeito do Congresso e que ter a sua presença, Estevão, é muito honroso para nós. A gente fica muito feliz. Você é um grande amigo, você é uma pessoa que é uma referência para nós aqui no Brasil. Tem vários discípulos e vários fãs aqui seus que estão torcendo para lhe dar um abraço e que você possa continuar conduzindo esse seu trabalho com tamanho brilhantismo e, o mais importante, com tamanha paixão. É um trabalho apaixonado, não é? Eu sinto que você não faz um trabalho, você é apaixonado pelo que faz. Sí, voy a un congreso, voy a llevar meu pasión allá, y vamos a ver inclusive vídeos de pacientes meus, o sea, você me va a ver cómo hacen mi meu consultorio, ¿sí? O sea, me va a ver en la rúa, brincando con las crianças, o en la plaza, o sea, vamos a aprender juntos. Eu não tenho um saber já estruturado, não. Eu vou aprender al congreso a escribir con você. Vamos a escribir en ese congreso lo que no podemos pensar. Perfeito. Así que eu pido a você, justamente, obrigado por esse convite para poder pensar juntos em como ajudar a essas crianças. Muito obrigado. Eu acho que vai haver muitas trocas, Estevão, muitas trocas. E, inclusive, já estamos construindo os anais do Congresso. Todos os inscritos vão receber os anais num e-book. Então, eu acho que isso também é fazer ciência, né? É essa a nossa intenção. Então, meu amor, muito obrigado por esse momento tão iluminado aqui. Coraçõezinhos sobem aqui, os meus comentários não subiram aqui, mas vai estar ficando gravada e a gente vai compartilhar também no seu Instagram, tá bom? Um grande beijo, descansa e que Deus te ilumine sempre com essa inteligência, tá? Obrigada, pessoal. Boa noite. Nos encontramos no Congresso. Toda a paixão a Brasil. Muito obrigado. Obrigada. Até logo. Boa noite. Buenas noites. Tchau.